Então vamos lá, pessoal. Vamos ver hoje qual é a pergunta. A pergunta por acaso é dele mesmo, do Dhira Chaitanya. Como posso, de forma realista, alcançar a liberação da ilusão material? É possível alcançar a liberação ainda nessa vida, por seguir o Dharma? Então essa questão sobre liberação, né, sobre como fazer para se livrar de Maya, da influência, da energia material, é uma questão recorrente, chega bastante, dá para entender, né? Ela é uma questão essencial no caminho espiritual, no caminho do Dharma. E às vezes parece uma coisa muito utópica, né? Nossa, superar totalmente a influência de Maya, tá totalmente liberado. O que é ser liberado, né? Então, assim, a visão disso acaba às vezes sendo tão utópica, né? Tão distante, que a gente pensa que só um grande sadhu, um grande transcendentalista que está vidas e vidas e vidas praticando esse processo vai conseguir chegar lá, né? Só alguém que alcançou níveis extremos de renúncia vai conseguir alcançar essa liberação. A gente acha que a gente vai precisar de muitas vidas nesse processo para poder sonhar e se aproximar dessa liberação, né? A gente já falou isso já em 2 outras noites do Dharma, sobre outros aspectos, assim, né? Qual é a relação de liberação com outros aspectos da vida espiritual, mas eu achei que o Dhira sintetizou bem legal agora, porque a gente continua recebendo muitas perguntas sobre esse tema da liberação, então, na verdade, todas elas agora aqui estão representadas pelo Dhira, que eu acho que ele captou bem a dúvida principal, né, da galera. Se eu seguir o caminho do Dharma certinho, eu consigo liberação ainda nessa vida? Né? E o que é liberação? Para a gente saber se seguir certinho o Dharma é possível obter a liberação, a gente precisa entender primeiro, assim, de forma clara, né, o que é essa liberação. Liberação do quê? Então, a ideia de liberação, a palavra moksha, né, em sânscrito, muito famosa dentro da tradição de yoga, liberação significa, antes de mais nada, a liberação de Maya, da ilusão material. E o que é a ilusão material? Justamente a separação, né, que nós experimentamos nesse momento de nós mesmos, da nossa própria natureza espiritual. Somos eternos, somos plenos de conhecimento, somos plenos de felicidade, só que nesse momento a gente não experimenta nada disso, né? Apesar da alma continuar preservando essas características, nesse momento o que a gente experimenta é temporariedade, é ignorância, é frustração, são qualidades da matéria. Então, somos seres assim, espirituais, mas não estamos experimentando isso nesse momento, não. Estamos experimentando assim, a natureza material. E outra coisa é que Maya faz a gente se separar de Krishna, né? A ilusão de que existimos separados de Krishna, de que não estamos com ele, de que somos alguma coisa além de servos eternos dele, tudo isso é Maya também. Então, nesse momento agora, liberação para a gente significa se liberar da influência dessa energia material e recuperando a nossa natureza espiritual, recuperando o contato com Krishna. Então, essencialmente, liberação é isso. E quais são as consequências da gente estar enredado, preso pela energia material? Essencialmente, né, além do esquecimento da nossa natureza eterna, né, além da gente estar envolvido com o ego material, a gente tem 2 consequências diretas, que são karma e samsara. A gente experimenta a reação de todas as ações egoístas que a gente faz nesse mundo, e aí, justamente porque a gente tem karma, a consequência do karma é samsara. A gente fica preso no ciclo de nascimentos e mortes. Então, enquanto eu tenho karma, tenho que nascer de novo nesse mundo para pagar o karma que eu tenho ainda, né? Quitar o meu saldo kármico. Então, a liberação também significa zerar o saldo kármico, não ter que nascer mais nesse mundo, conseguir superar o ciclo de nascimentos. E aí, isso é uma coisa que, quando a gente descobre que é possível, obviamente nós desejamos não ter que mais nascer nesse local de sofrimento, de problemas, de Covid, de um monte de misérias, né? De aquecimento global, de brigas, de discussões, de guerras, né? Problemas assim sem fins nesse mundo. A gente quer escapar de tudo isso agora, né? Agora, beleza, a gente entende que, por um lado, isso é possível, por outro lado, a gente entende que, para poder superar a influência da energia material, para conseguir essa liberação, a gente tem que acabar totalmente com a influência do egoísmo sobre a nossa consciência. Aí isso aí já parece uma coisa muito distante, né?
Então, como que o Dharma permite a gente alcançar a liberação, né? E respondendo também a outra questão, será que é possível alcançar a liberação nessa vida ainda? Então, o que os Vedas falam? Como que os Vedas explicam sobre como é possível conseguir liberação? Então, os Vedas falam que existem 4, né, Purusharthas. Purusharthas significam as metas da vida humana. Purusha, né, um ser humano. E Artha, as metas, né? Então, tem 4 metas para um ser humano nessa vida. Quais são essas 4 metas? A primeira de todas, Dharma. Por que Dharma é a primeira meta, né, dos seres humanos? Por que a gente tem que alcançar assim, esse estado de vida no qual a gente se situa no Dharma? Porque se a gente não se sintoniza com as leis do Dharma, né, a gente vai estar totalmente entregue às leis do Karma. O Dharma é aquilo que faz com que a gente assim, realmente se situe na nossa posição equilibrada. A gente vai se situar na nossa natureza, a gente vai se sintonizar com as leis de Deus, a gente vai sintonizar com o propósito da nossa vida, a gente vai estar sintonizado com o conhecimento transcendental e tudo isso vai proteger a gente do karma. Então, assim, se a gente não está vivendo o Dharma, a gente está totalmente entregue ao karma. Então não tem possibilidade nenhuma de liberação se a gente não começa pelo Dharma. E também a gente tem que entender que o Dharma ele existe em múltiplos níveis, né? Assim, o Dharma ele significa a gente descobrir qual é a nossa vocação e viver essa vocação, significa isso. Mas o Dharma também significa entender quais são as leis de Deus e se sintonizar com essas leis de Deus. É outra dimensão do Dharma. Outra dimensão do Dharma é ter uma vida ética, uma vida assim plena de bondade, plena de sabedoria, totalmente harmoniosa, equilibrada. Isso é outra dimensão do Dharma. E todas essas coisas, né? Assim, todos esses itens que compõem o Dharma, eles vão protegendo a gente justamente dos aspectos mais grosseiros do nosso egoísmo. Então a gente vai ter que, para se situar no Dharma, fazer 3 coisas essencialmente, né? A gente vai ter que buscar o conhecimento espiritual, antes de mais nada, a primeira coisa no caminho do Dharma. A gente vai ter que aceitar a ajuda de um mestre espiritual, de um guru, e a gente vai ter que aceitar um treinamento, né, espiritual. A gente vai ter que assim, assumir o que é chamado de sadhana, uma disciplina espiritual no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então não basta só entender o Dharma, tem que viver o Dharma e isso é parte do sadhana, né? Essa vivência diária. E aí o que acontece? À medida que a gente vai vivendo sobre a influência do Dharma, naturalmente a gente já vai conquistando assim, uma purificação do nosso karma. O nosso karma já vai começar a se tornar mais sutil, alguma parte do nosso karma negativo já vai começar a desaparecer, a gente vai começar naturalmente sentir prazer com as ações éticas do Dharma, porque isso acontece, né? Você vê uma pessoa que, por exemplo, ela é extremamente viciada e aí, por causa disso, ela perde o emprego, ela tem um relacionamento ruim com a família, às vezes ela deixa um monte de gente, amigos, assim, parentes na mão, então as pessoas assim, ficam um pouco, né, desgostosas com ela, fica com o filme um pouco queimado, aí pronto, ela se livra de um vício. Isso aí, né, tem a ver com Dharma. Você adotar essa postura mais sóbria, né? Os 4 pilares do Dharma, né? Que é sobriedade, que é a compaixão, né? A sobriedade ou a austeridade, a compaixão, a veracidade e a pureza. Então a gente tem que seguir essas 4 coisas no nosso cotidiano. Então se uma pessoa ela assume essa austeridade, essa sobriedade, naturalmente o rendimento dela no trabalho vai ser melhor, as pessoas vão apreciar ela ali, dentro do seio familiar dela. As relações vão ficar mais suaves, mais honestas, mais agradáveis. Relação dela com os amigos que ela estava decepcionando vai melhorar. E ela vai sentir um prazer com isso, né? Ela vai realmente experimentar que o karma dela está sendo purificado, né? Então, a consequência direta da gente seguir Dharma é Artha. Artha significa que a gente está conseguindo recursos materiais. Por quê? Porque o nosso karma negativo está diminuindo. O nosso karma negativo diminuindo, fica mais fácil da gente conseguir se mover dentro desse mundo, né? Então, quais são esses recursos que o karma negativo estava impedindo a gente de alcançar que vão se tornando disponíveis, né?
A gente vai tendo mais ajuda de outras pessoas, né? Quando a gente se torna uma pessoa melhor, naturalmente parecem pessoas apreciando a gente, querendo ajudar a gente, né? Tem a história, por exemplo, de um caçador chamado Mrigari, né? Que ele era um caçador e quando ele se torna discípulo de Narada Muni, do grande sábio Narada, Narada instrui ele a parar de caçar os animais, torturar os animais, né? Porque ele não só caçava, ele torturava. A gente já contou, acho que umas 2 vezes a história, né, desse caçador Mrigari aqui no Noite do Dharma. E aí o que acontece é que quando Narada fala para ele parar de caçar animais, se alimentar de animais, ele fala, pô, mas como que eu vou sobreviver assim? Narada falou, não, fica tranquilo. E é o que acontece, quando ele se torna vegetariano, que ele para de caçar, ele e a esposa dele, ele não sabia como é conseguir o sustento dele. Na hora começam vários vizinhos a apreciar a mudança de comportamento dele e vir com doações, com grãos, cereais, frutas, tudo para doar para ele, porque estavam assim impressionados que ele tinha mudado o caráter dele. Então acontece assim mesmo, faz parte do funcionamento desse mundo, né? Por a gente estar empenhado no caminho do Dharma, a gente também para de agredir o nosso corpo, porque viver o caminho do Dharma também significa entender que o corpo é um veículo, né, dado por Deus para a gente cumprir nosso propósito nessa vida. Então, assim, quando você para de se intoxicar, quando você tem uma rotina regulada de sono, quando você para de se alimentar de alimentos que estão sob a influência da ignorância, da paixão, naturalmente seu corpo vai funcionar melhor, né? Assim, essa é a grande ironia. Quando a gente está acreditando que a gente é o corpo e tentando tirar prazer dele, custe o que custar, a gente acaba desgastando o corpo muito rápido. Mas quando a gente começa assim, a ter uma visão diferente do corpo, esse corpo não sou eu, mas esse corpo é um instrumento que Deus me deu, você começa a ter mais cuidado com o corpo, né? Então, assim, sua própria saúde melhora, né? E tudo isso vai acontecendo. E o seu desempenho, talvez profissional, aumente e você consiga mais recursos materiais, né? Então, artha significa justamente recursos para se mover dentro desse mundo. O seu discernimento aumenta. O discernimento é um recurso muito valioso nesse mundo, né? Muito mais, inclusive, até do que qualquer bem físico, né? Porque se você tem discernimento, você consegue usar esse discernimento para adquirir depois recursos materiais. Mas se você tem recursos materiais e não tem discernimento, você vai perder todos eles e depois não vai ter como conseguir mais, né? Então, artha, naturalmente a gente vai conseguindo aquilo que a gente precisa para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida sustentável, para ter uma vida material bem-sucedida mesmo. Isso é a consequência também de seguir o Dharma. E aí o que acontece? À medida que a gente vai conseguindo esses recursos, a gente vai para a terceira meta da vida, que é Kama. Kama significa satisfazer os nossos desejos. Kama significa desejos, né? Então, nós temos muitos desejos. Lidar com esse mundo significa criar desejos, né? Krishna explica 2 vezes na Bhagavad Gita o que acontece quando a gente interage com esse mundo. A gente interage com o mundo e a nossa mente ela tem a propensão a, sempre que ela vê algo nesse mundo, ela criar um desejo. Seja um desejo de atração, então a gente passa assim e aí vê a nova TV de plasma que saiu e a gente quer aquilo pra gente. Então, assim, um senso de atração. Ou então, quando a gente interage com algo, a gente pode ter o senso, né, de repulsa. Eu não quero aquilo para mim. Mas é desejo do mesmo jeito, né? Repulsa, aversão, é o desejo de manter aquilo afastado de você. Então, normalmente, quando a gente vê assim, algo nesse mundo, a gente acaba desenvolvendo ou atração ou aversão àquilo, né? Algumas coisas nós somos neutros, mas muitas vezes nós temos aversão e atração. E aí Krishna fala, quando a gente tem algum desejo, às vezes a gente vai satisfazer alguns desejos e às vezes a gente não vai. Quando a gente não satisfaz um desejo, a gente fica frustrado. E à medida que essa frustração vai se acumulando, ela se torna ira, né? Ira é justamente quando a gente não aguenta mais o peso da nossa própria frustração e tem que descontar a frustração em outra pessoa. Né? A gente não aguenta mais se sentir culpado pelos nossos problemas e a gente quer encontrar um culpado para eles. Então ela se torna ira. Você vai projetar um culpado por você estar frustrado. Você vai encontrar um alvo, né, da sua frustração. E aí o que acontece é que quando a gente se ira com alguém, Krishna vai falar. Tem uma perda da memória. Você perde a memória. Ou seja, você perde o bom senso, você perde o recato, você perde a educação. Você perde, inclusive, a lembrança de quantas vezes aquela pessoa que você está assim, acusando agora, que você está jogando sua ira nela, quantas vezes ela te ajudou, nada disso importa, você só está irado, né?
E aí, quando a gente se ira, a gente perde a memória, e aí a consequência de perder a memória, Krishna vai falar que é perder a inteligência, perder o discernimento, né? Quando a gente está irado, não só a gente não se lembra o quão negativo, o quão prejudicial foi a gente ficar irado no passado, o quanto isso não resolveu nada, e como a gente também vai perder a capacidade de discernir para tentar chegar a uma solução pacífica, adequada daquele conflito que a gente mesmo criou. E aí o que acontece? Quando a gente perde o discernimento, aí Krishna fala, aí você cai de vez no poço escuro da ignorância, né? Ou seja, a gente aumenta ainda mais a influência do ego material sobre a gente assim se afunda ainda mais no egoísmo. Tudo isso é fruto de desejos, por isso dá para entender que às vezes as pessoas entendem que desejos são a fonte de Maya, que os desejos são a fonte da ilusão material e que liberação significa se liberar dos desejos. Mas isso não é possível. Se liberar dos desejos não é possível, como Krishna vai explicar no capítulo 6 da Bhagavad Gita. A mente é sempre ativa e os desejos são uma função da mente. Então a única possibilidade que a gente teria de não ter mais nenhum desejo seria não ter uma mente funcionando. E Krishna vai falar que isso não é possível, a mente é sempre ativa. Então, o problema dos desejos não são nem os desejos em si, são os desejos sobre a influência da ignorância e da paixão. E aí, o que acontece? Lembra que esse caminho é o caminho de Dharma, Artha e agora Kama. Agora a gente vai satisfazer os desejos? O negócio é que agora, como a gente seguiu o Dharma no começo do caminho, Dharma naturalmente vai fazer duas coisas. Primeiro, quando a gente segue o Dharma, a gente se purifica, a gente purifica a nossa consciência, a gente se acostuma com um estilo de vida mais simples, né? Por quê? Porque quando a gente segue o Dharma ele dá um prazer pra gente, ele dá uma felicidade, porque o Dharma dá autonomia, né? A gente está assim, saindo sobre a influência da ignorância, saindo sobre a influência de vícios, né? A gente está vivendo a nossa vocação e tudo isso dá muito prazer pra gente. E essa felicidade de seguir o Dharma automaticamente reduz as nossas carências. E por que a gente tem tantos desejos? Porque somos carentes, né? A gente teve uma noite do Dharma falando só sobre a carência, mas o ponto é esse. A carência, a falta de satisfação interna, faz a gente projetar a nossa necessidade de ser feliz externamente, começar a buscar várias coisas fora da gente que tentem saciar essa fome absurda que a gente tem de felicidade e que parece não ser algo que está disponível nesse mundo. Então, quando a gente segue o Dharma, a felicidade, a satisfação natural de seguir o Dharma, de ter conhecimento, de estar trabalhando de acordo com sua própria vocação, de ser uma boa pessoa, tudo isso, né, de ter controle sobre seus próprios sentidos, tudo isso já vai suprir uma parte dessa carência e os nossos desejos já vão diminuir. E a segunda coisa, seguir o Dharma significa que a gente vai estar se situando sobre a influência do modo da bondade. Então os desejos materiais que vão sobrar, eles vão tender a estarem sobre a influência do modo da bondade. Desejos na paixão e desejos na ignorância vão sobrar da mesma forma. Só que agora a gente vai ter autocontrole para não cedermos a eles. Então, quando nós temos desejos sobre a influência do modo da bondade, esses desejos a gente não precisa negar, a gente não precisa fingir que eles não existem, a gente não precisa achar que eles são um empecilho no caminho da vida espiritual. Porque esses desejos, ainda que sejam materiais, mas se eles estão no modo da bondade, eles podem ser compatibilizados com a meta da vida espiritual, né? Que é despertar amor por Deus. Eles não são assim contrários, eles não são antagônicos à meta da vida espiritual, diferente dos desejos na ignorância e diferente dos desejos na paixão. Então, por ter seguido esse caminho do Dharma, naturalmente os nossos desejos vão estar menores, a gente vai ter mais força de vontade para não ceder aos desejos que estão sob a influência da ignorância e da paixão, e os desejos na bondade, a gente pode viver eles dentro do contexto maior da vida espiritual, e não só podemos, como se a gente vê nos Vedas, parece até que devemos, né? Claramente os Vedas vão mostrar que uma pessoa que ela nunca satisfaz nenhum desejo dela, ela fica tão frustrada que ela não consegue sair desse mundo material, ela fica presa nesse mundo material pela aversão, né? Ela está tão frustrada que ela começa assim, a ver esse mundo como um lugar horrível e criticar todo mundo e ficar desgostosa de tudo. E isso é um tipo de enredamento, é um tipo de armadilha material também,
Por quê? Porque um espiritualista de verdade, ele é alguém alegre, né? Existe uma canção muito bela que descreve, né, o caminho de Bhakti, o caminho da devoção, e fala que, né, o caminho de Bhakti é Kevala Ananda Kanda. É um caminho só de felicidade, né? Um caminho só de prazer. Então uma pessoa que ela tá assim achando tudo horrível, extremamente pessimista, a natureza da matéria é realmente ser um local pavoroso, né? Mas o espiritualista de verdade, ele olha a matéria e ele vê Krishna por trás da matéria. E ele fica feliz mesmo no mundo material, ele fica esperançoso mesmo no mundo material, mas não por causa da matéria, não por causa de nenhum arranjo que pode acontecer nesse mundo material, mas porque ele entende que Krishna está por trás da matéria. Né? Então, uma pessoa que ela nunca satisfaz nenhum desejo dela, imagina que ela tem uma determinada vocação e ela nunca viveu a vocação dela, ela gostaria de ter filhos e não tem filhos, ela gostaria de ter viajado e conhecido um tal lugar e não fez isso. Caramba, essa pessoa ela vai viver com um fardo enorme, né? Assim, se ela se negou a isso e ficou aversionada, isso é um problema. Então, tudo bem, os desejos no modo da bondade, a gente pode compatibilizar eles com Krishna. E o que acontece? Quando alguém vive, né, os seus desejos no modo da bondade, dentro do escopo do Dharma, né, alinhado com a vida espiritual, ele vai se deparar diante de uma bela surpresa. Os desejos dele, aqueles desejos refinados, aqueles desejos que não se opunham à vida espiritual, nem eles vão dar felicidade para você. Ou seja, ter o emprego do seu sonho, casar com a pessoa que você amava, viajar para todos aqueles lugares que você sempre sonhou, todas essas coisas que são bacanas, né, e que a gente deve vivê-las assim dentro do caminho da vida espiritual, nenhuma delas vai dar felicidade pra gente. E aí quando a gente se deparar com tudo isso, aí a gente vai ter uma frustração boa, uma frustração saudável, que é olhar e falar, poxa, realmente esse mundo aqui não tá com nada, tem que transcender esse mundo, tem que buscar Krishna, né? Então isso é liberação. Liberação é essa frustração saudável. Não a frustração de achar que as pessoas com quem eu vivi eram horríveis, me decepcionaram. Não a frustração de achar que tudo tá ruim, tudo tá perdido, não tem esperança para mais nada. Não, aquela frustração de falar, poxa, eu vivi uma vida muito boa, eu fiz aquilo que eu gostava, eu vivi com as pessoas que eu amava e elas eram incríveis. Eu fiz, né, assim, aquilo que eu gostaria de ter feito, eu servi a humanidade de acordo com os meus talentos. Foi um prazer ter feito tudo isso. Mas nada disso me deixou feliz, porque a única coisa que pode me deixar feliz, a única pessoa que pode me dar aquilo que falta em mim, me suprir com a quantidade de felicidade que eu mereço e que eu preciso, é Krishna. Então isso é verdadeira liberação. Liberação não é acabar com karma, liberação não é não nascer mais, liberação de verdade significa isso, se libertar dos desejos materiais, mas na boa. Se libertar dos desejos materiais depois de ter vivido os desejos materiais com consciência espiritual. E liberação não significa só acabar com os desejos materiais, mas substituir eles por desejos espirituais, né? Então, essa ideia de liberação como liberação ser assim só sair do mundo material, a gente vai ver que os Vedas falam que é uma coisa enganosa. Porque se a gente só cultiva aversão a esse mundo, se a gente só entende que a matéria é negativa, essa é uma falsa liberação, uma liberação temporária. E a gente vai ver várias histórias de vários sábios que foram por esse caminho e depois caíram e tiveram que ter todas as experiências materiais de novo, né? Assim, o 9º canto do Bhagavatam está cheio de histórias assim. Cheio de histórias de sábios que praticaram renúncias, austeridades, não viveram nada daquilo que eles gostariam de ter vivido nesse mundo, com medo da energia material, e no final eles acabaram caindo de novo nas garras da matéria. Por quê? Porque eles não substituíram os desejos materiais por desejos espirituais. Eles tentaram só anular os desejos materiais. Então a gente tem que ter um desejo, na verdade, puro de amar Krishna. E aí, quando a gente tem esse desejo, né, quando a gente consegue substituir os desejos materiais por desejos espirituais, isso é verdadeira liberação, né? Então, sempre que a gente consegue avançar um pouco nesse sentido, a gente está alcançando um pouco de liberação. Porque a gente também tem uma visão estereotipada de que liberação é algo que acontece da noite para o dia, né? A gente vê que tem alguns mestres assim que comemoram, alguns gurus aí que comemoram, os discípulos deles comemoram o dia da iluminação do meu mestre. Meu mestre foi iluminado no dia 4 de fevereiro de 81. Assim, aí todo dia de 4 de fevereiro o pessoal faz uma festa em homenagem ao mestre, porque é o aniversário da iluminação dele.
Mas essa é uma visão que não condiz com os Vedas, porque os Vedas falam que a liberação, a iluminação é algo que a gente está alcançando constantemente. Sempre que a gente se empenha no caminho do Dharma, a gente vai alcançar um pouco mais de Artha, depois vai alcançar um pouco mais de Kama e finalmente um pouco mais de Moksha, se a gente vai seguindo nesse caminho. A liberação é algo que a gente vai conquistando, conseguindo gradualmente, dia após dia. Então a gente vai alcançando níveis de liberação. E aí a gente vai ver Rupa Goswami, grande mestre assim, da tradição de Bhakti, explicar que, na verdade, liberação é o pré-requisito para alguém ter devoção por Krishna. Né? Então, se uma pessoa ela consegue praticar devoção por Krishna, é porque algum grau de liberação ela já tem. E por que a gente não consegue ser totalmente devotado a Krishna? Porque tem uma parcela de liberação que a gente não teve. Ou seja, se uma pessoa ela é 5% liberada, ela vai poder fazer 5% de serviço devocional para Krishna. Depois, quando ela avança mais, se ela já tem 10% de liberação, ela consegue praticar 10% de serviço devocional e por aí vai. Então a meta da liberação não é acabar com karma, não é acabar com o ciclo de nascimentos, não é parar de sofrer nesse mundo, não é nada disso. É estar livre para poder servir a Krishna. E liberação não significa só assim se liberar da forma estereotipada que às vezes a gente acredita, né, do que é Maya, do que é ilusão material. Né, parece assim que Maya é uma coisa terrível que pronto, agora eu me liberei dela. Antes eu estava sob a influência dela, agora eu me liberei, mas não. Maya se manifesta na nossa vida de muitas formas. Maya se manifesta na nossa vida na forma de preconceitos, Maya se manifesta na nossa vida de frustrações, Maya se manifesta na nossa vida na forma de baixa autoestima. E tudo isso a gente tem que se liberar, se a gente quer ter vida espiritual séria, né? Se a gente quer realmente alcançar serviço puro por Krishna, a gente precisa se liberar de todas essas coisas. Então o Dharma, sim, ele vai permitir com que a gente alcance a liberação, talvez não 100% de liberação nessa vida, mas o que importa, né? A gente não está buscando isso, a gente está tentando servir a Krishna. Então se a gente conseguir 1% de liberação, tudo bem, 1% a mais de serviço a Krishna que a gente vai poder fazer e a gente não pode conceber, calcular a quantidade de felicidade que isso vai nos trazer. E aí a gente tem que entender que essas 4 metas da vida humana, elas são 4 necessidades que a gente tem mesmo no caminho da devoção. Não adianta fingir que não temos ela, né? Então nós temos necessidade de Dharma. E a gente vai ver nas escrituras que mesmo, por exemplo, Yudhishthira Maharaj, o irmão de Arjuna, era um grande devoto de Krishna, mas ele tinha necessidade de Dharma, de viver num reino que fosse ético, regulado por leis corretas, né, moralmente válidas. Mesmo na batalha de Kurukshetra, Krishna pede para Yudhishthira poder mentir em um determinado momento, para eles poderem ter uma vantagem na batalha. E Yudhishthira é muito franco, muito sincero com Krishna. Ele fala, Krishna, eu não posso mentir. Eu sei que como seu servo eu tenho que fazer tudo aquilo que você pede, você está pedindo para eu mentir, eu sei que você tem um propósito por trás disso, essa mentira não é uma mentira mundana, da mesma forma que essa batalha não é uma batalha mundana, mas assim, cheguei no meu limite. Lutar eu até luto, mentir eu não posso. E Krishna fala, tudo bem, então não precisa mentir. Né? Então, assim, a gente vê um devoto de Krishna que assumiu assim, o seu limite. Aqui é o meu limite, aqui eu não consigo passar a Krishna. A gente vê, por exemplo, outro devoto chamado Dhruva. Né? Dhruva Maharaja, ele tinha o desejo, a necessidade, tinha um desejo de conseguir um reino, né? E ele pede isso para Krishna. Na verdade, ele começa a praticar o processo de serviço devocional dele para conquistar esse reino. E aí, quando ele encontra o mestre dele, Narada Muni, o mestre dele fala para ele abandonar os desejos, né? O desejo que ele tinha de conseguir um reino que fosse maior do que o pai dele, porque ele tinha um problema com o pai, né? Uma história grande, a gente já contou em outra oportunidade, né? Mas ele tinha um problema com o pai, então ele queria um reino maior do que o pai dele, para poder mostrar para o pai que ele era melhor do que o pai. E aí o que acontece é que quando ele encontra o mestre dele fala, pô, para com esse desejo absurdo, assim, infantil que você tem. E ele fala, olha, eu sei que você está certo, eu sei que eu tinha que abandonar esse desejo, não posso. Eu tenho esse desejo material, infelizmente, de ter um reino, né? E se você puder me ajudar, isso vai ser muito bom. Eu quero conseguir esse reino, mas quero conseguir de alguma forma honesta. Ou seja,
Dhruva, ele tinha necessidade de artha, ele tinha necessidade de recursos nesse mundo, ele tinha essa necessidade de conseguir um reino. Mas ele não ia conseguir de qualquer jeito, como o materialista consegue. Ele só queria conseguir se fosse por meios honestos, né? Então ele admitia o desejo material que ele tinha, ele não fingia que ele não tinha, né? Isso é muito bom, assim, isso chama-se Arjava. Arjava significa você ser honesto, você não ser um hipócrita. A hipocrisia é uma coisa que pode arruinar a vida espiritual. Então ele não era um hipócrita, ele tinha um desejo, ele admitia que ele tinha, mas ele queria conseguir esse desejo de forma honesta, né? Então ele não ficava fingindo que ele era purinho, um santo, sem pecado, imaculado e cheio de desejos dentro dele. Não, ele era muito sincero, eu tenho esse desejo, eu quero satisfazer de uma forma pura. E perguntou para o mestre espiritual dele, como que eu faço isso? E o mestre dele explicou como ele poderia fazer para conseguir satisfazer aquele desejo sem ferir o caminho do Dharma. E ele consegue e depois ele desapega do reino. Ele não fica apegado ao reino. Outro devoto, Kardama Muni. Kardama Muni, ele tinha desejo, né, por Kama, ele queria satisfazer um desejo dele. Qual era? Kardama Muni, ele era um grande sábio e ele se casa com uma princesa que ele amava, que ele era apaixonado, chamada Devahuti, que também era uma grande alma, assim como ele. E ele vê que, apesar dele ter morado a vida dele inteira no ashram, na floresta, e ele gostava muito daquela vida simples, agora que ele casou com Devahuti, Devahuti tinha necessidade de ter uma casa grande, confortável, porque a vida dela toda ela teve aquilo, ela não consegue assim, se habituar tão fácil ao estilo de vida do ashram, apesar dela tentar, dela honestamente tentar. Então ele deseja satisfazer a esposa, né? E aí ele usa os poderes iógicos dele para construir um castelo voador e vai morar com ela lá. Vai morar com a própria esposa lá, né? Vai morar com a esposa nesse castelo que ele cria, que é todo cheio de confortos, né? Fala que lá tinha todos os tipos de animais que ela gostava. E ainda por cima era um castelo voador. Então, assim, eles tinham um desejo de conhecer o cosmos. Então eles vão, assim, viajando por todo o cosmos, fazendo um passeio turístico, romântico, só os dois. E eles tinham, assim, desejo de desfrutar um pouco de privacidade, intimidade entre eles. E eles fazem tudo isso no caminho do Dharma, né? Então ele não finge que ele não tem esse desejo. Ele satisfaz esse desejo de forma regulada, de forma bondosa, no caminho do Dharma. E qual é a consequência? O casal acaba sendo pai de Kapiladeva, um dos avatares mais importantes de Krishna. E, por fim, Shukadeva Goswami. Shukadeva, ele desejava moksha, ele desejava a liberação material, tanto que ele não quer nascer. Ele é um grande sábio que fica 16 anos na barriga da mãe, se recusa a nascer porque ele tem medo demais, ele se recusa a nascer porque ele tem medo de acumular karma, ele se recusa a nascer porque ele não quer mais nascer nesse mundo, que a definição de moksha é não querer mais nascer nesse mundo. Então ele não queria mais nascer nesse mundo, e aí Krishna vai lá visitar os pais dele, e aí ele promete para o feto na barriga, olha, se você nascer, porque já está pegando mal, você está 16 anos aí na barriga, sua mãe já não está aguentando mais essa gestação, se você nascer, eu te prometo que Maya não vai te pegar. Então ele vai e nasce, tranquilo. Então a gente vê que todos esses devotos, eles tinham desejos pessoais. Mas por que esses desejos pessoais não atrapalharam eles? Não atrapalharam eles por dois motivos. Primeiro, que esses desejos que eles tinham, eles não viam como a meta da vida deles. Eles sabiam que a meta da vida deles era Krishna. Então eles desejavam mais Krishna do que esses desejos que eles tinham. E segundo, esses desejos que eles tinham não só eram menores do que o desejo que eles tinham por Krishna, como eram desejos que eram possíveis de serem compatibilizados com Krishna. Então é isso, né? Uma coisa assim relacionada à liberação que muitas vezes a gente negligencia, é que liberação faz parte de ter uma vida saudável, completa, íntegra e satisfazer os nossos desejos que não são desfavoráveis à vida espiritual junto com Krishna, né? De forma equilibrada. Isso vai conduzir a gente à liberação e tudo isso começa com o caminho do Dharma. E para finalizar, só recapitulando, liberação não é a meta da vida. A meta da vida é amor puro por Deus. Liberação é só mais uma ferramenta que a gente vai usar nesse caminho de conseguir amor por Deus. Pessoal, antes da gente ir para os comentários, para as perguntas, queria só ler aqui rapidão quais são assim, os objetivos do Clube do Dharma. A gente fez esse texto aqui, a gente vai estar divulgando em breve nas redes sociais, mas é só uma definiçãozinha do que é o Clube do Dharma. O Clube do Dharma tem por finalidade auxiliar a propagação do Dharma, como ensinado por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada,
cooperando com a instituição por ele criada, a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, através das seguintes atividades. Primeira, propagar a devoção por Krishna e conhecimento sobre o Dharma nas suas mais diversas manifestações na vida humana. Segundo, fornecer orientação vocacional e aconselhamentos sobre a inserção de tais vocações no contexto do Dharma. Terceiro, pesquisar as obras de arte clássicas criadas por devotos de Krishna e a arte folclórica védica, além de promover cursos de arte devocional e realizar exposições e amostras de arte produzidas pelo próprio Clube do Dharma. Quarto, realizar serviços sociais unindo-os a Krishna Bhakti, unindo-os à devoção por Krishna, e realizar serviços de assistência psicológica e terapêutica dentro do contexto dos Vedas. Quinta meta, estudar as escrituras sagradas da tradição de Krishna Bhakti de forma acadêmica a partir das perspectivas histórica, filosófica, sociológica e antropológica. Como parte de tais esforços, o Clube do Dharma pretende analisar problemas sociais contemporâneos e propor soluções práticas baseadas no Vedanta e produzir uma metodologia para o estudo teológico védico. Para a total efetividade desse propósito, é necessário manter um diálogo permanente com a academia através de publicações, seminários e cursos de extensão. Sexto, promover vegetarianismo, ecologia e sustentabilidade ecológica a partir da perspectiva de Krishna Bhakti. Sétimo, criar programas de capacitação para empreendedores e líderes de acordo com o caminho do Dharma. Oitavo, promover o diálogo entre ciência contemporânea e conhecimento védico e debater os mais diversos argumentos ateístas sob a perspectiva do Srimad Bhagavatam. Nono, pesquisar as diversas relações e conexões das culturas antigas com a cultura védica. E décimo, criar alternativas pedagógicas védicas e oferecer atividades extracurriculares para crianças de forma a complementar a sua formação humana, intelectual e devocional. Então, esses são assim os objetivos do Clube do Dharma. E a gente vai estar aí tentando agora ir alcançando gradualmente, aos poucos, né, conforme Krishna for permitindo, esses objetivos. Então, quem quiser entender um pouco mais ou se voluntariar para ajudar em um ou mais, né, desses 10 objetivos, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem aí para as redes sociais aí do Clube do Dharma, pra gente conversar um pouco mais. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver os comentários agora e perguntas. Desirê. E aí, Desirê, tudo bem? Boa noite. Para aquele que está buscando seguir o caminho de Bhakti, esse processo também é aplicável? Isso é, o devoto também experimenta Artha e Kama? Ou esses dois aspectos se colocam de forma diferente? Não. Artha e Kama, necessidade de ter recursos, né, materiais e necessidade de satisfazer certos desejos materiais, com certeza vão aparecer em um devoto, né? Só que vão estar diferentes, por quê? Porque ele seguiu o Dharma antes. Ou seja, a necessidade dele de conseguir recursos é igual o Dhruva falou na história. Ele quer recursos conseguidos por meios honestos. E ele vai tentar satisfazer desejos que sejam lícitos, igual Kardama. Kardama, ele queria desfrutar de intimidade, né, com a esposa, de conforto com a esposa, que era a esposa dele. Né? Então, assim, eles eram casados, eles tinham uma vida bacana dentro do Dharma. E aí eles queriam desfrutar, os dois juntos, né? Mas eles queriam desfrutar, mas eles queriam Krishna mais do que o desfrute material. E aí o que acontece é que Krishna não só deixa eles desfrutar, como o próprio Krishna vem como filho deles, como Kapila Deva. Então Krishna, assim, tudo bem, não viu problema nisso, né? Então é isso. Antes de ter Artha, antes de ter Kama, é preciso ter Dharma. E a gente tem que lembrar que Artha e Kama são partes da vida. É natural que sejam parte da vida. Negar isso é um problema, vai resultar em problemas. Como Krishna mesmo fala no capítulo 3 da Bhagavad Gita, né, a simples repressão não leva a nada. Então, reprimir o desejo que a gente tem, a necessidade, não só um desejo, a necessidade que a gente tem de Artha e Kama, vai levar a problemas sérios. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que eles não são a meta da vida, eles nem são a parte de longe mais importante da vida, a parte mais importante da vida é Krishna. Então, assim, se por um lado você tem Dharma e por outro você tem Krishna, assim, Artha e Kama fazem parte do pacote, né? Eles não podem se tornar partes assim proeminentes do pacote, partes assim, né? Você não pode ser o destaque da sua vida, mas eles têm que
alinhado com o Dharma e alinhado com Krishna Prema, com o objetivo de alcançar amor por Krishna, tudo bem. Eles vão se purificar e vão se cumprir ele no processo, né? Então é isso. Eles existem sim. Eles existem em todos os seres humanos, essas 4 necessidades. Luiz Lerner. Boa noite, Luiz. O Luiz fala, boa noite, Hare Krishna. Como não cair no ócio? Quando a rotina vira depressão, o que fazer? Prabhupada fala que para a gente ter vida espiritual, a gente tem que estar sempre estimulado por desafios. Prabhupada fala que para acabar com a nossa vida espiritual, só acabar com os nossos desafios, né? Por isso que Prabhupada falava, qualquer coisa que você for fazer, casse um rinoceronte. Prabhupada falava isso, casse um rinoceronte, né? Tem até um discípulo de Prabhupada que escreveu um livro chamado Caçando Rinocerontes com Swami, né? Muito legal. Porque Prabhupada fala que, assim, caçar um rinoceronte nesse sentido, né? Que eu vou sair para fazer uma coisa, eu tenho que tentar fazer uma coisa que seja realmente grande, desafiadora. Porque se eu vou fazer uma coisa desafiadora, tudo bem, eu fico estimulado. Mesmo que eu não consiga ser totalmente bem sucedido fazendo uma coisa importante, grandiosa, desafiadora, tudo bem, eu posso continuar tentando de novo e não tem problema eu fracassar. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que é algo grande, né? Participando de algo grande. Prabhupada fala, o verdadeiro líder espiritual não é aquele que dá soluções para os seus discípulos, é aquele que dá desafios. A gente tem a necessidade de se sentir desafiado. Isso faz parte da vida espiritual, né? Faz parte da vida, né? Então, qualquer aspecto. Então, para a gente não cair no ócio, a gente tem que sair desse senso de mediocridade, de ter metas pequenas. A gente tem que ter metas grandes para a nossa vida, metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ao mesmo tempo que a gente reconhece que Krishna está no controle, né, assim, que a meta da vida é satisfazer os desejos de Krishna, a gente tem que ter metas na vida que sincronizem com o desejo de Krishna, porque a gente precisa desses desafios, a gente precisa se sentir estimulado, que eu tenho que fazer um esforço, que eu tenho que crescer. Então, a rotina, ela tem que fazer parte, né, assim, desse desafio. Senão ela pode cair no ócio mesmo, aí é um problema. Então é isso, desafios que precisamos. Lenice, boa noite, Lenice. O caminho é lento, mas é certo. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, justamente. A gente vai ver que a gente precisa não só ter paciência, né? Rupa Goswami fala que a gente tem que ter paciência, mas a gente também tem que ter entusiasmo e confiança. Né? Confiança de que Krishna vai manifestar a sua misericórdia na nossa vida, que o controle de Krishna supremo é a nossa maior tesouro, a nossa maior proteção. A gente tem que estar entusiasmado, entendendo, né? Quando a gente vive o Dharma, a gente se sente entusiasta. Por quê? Porque a gente sente que a gente está vivendo assim, algo incrível, que a gente está participando de uma missão que é maior do que a nossa vida, né? Que eu estou usando a minha vocação para ajudar o mundo, que eu vou deixar um legado para o mundo que é maior do que qualquer coisa que eu tenha feito, né? Assim, só para mim, né? Qualquer coisa que eu fizesse com um senso individualista não seria tão grandioso quanto o legado que eu estou deixando para o mundo por contribuir com o Dharma. Quando eu estou seguindo o Dharma, na verdade, eu não só estou fazendo algo para ajudar o mundo, como eu estou ajudando a sucessão discipular de grandes mestres, de devotos, de santos que serviram a Deus puramente. Eu estou fazendo parte dessa missão extremamente grandiosa, então assim, eu estou fazendo parte de algo incrível, por isso eu fico entusiasmado, e aí eu naturalmente me torno paciente, né? Então não tem como ter paciência de verdade sem entusiasmo e sem essa confiança, né? A gente tem que estar se sentindo assim, vibrando por estar participando de uma coisa incrível e muito confiante em Krishna. E como a gente vai ficar confiante em Krishna se a gente não tem uma relação com ele? Por isso a importância de cantar japa todo dia, de ler os livros assim sagrados como a Bhagavad Gita, porque a gente vai conhecendo Krishna. Quando a gente canta japa, quando a gente lê os livros no qual Krishna fala, né? Quando a gente se associa com devotos avançados de Krishna, a gente vai conhecendo mais ele e a gente vai confiando nele mesmo. A gente vai vendo que o controle dele é assim redondinho, né? Totalmente acertado. É isso. Vamos lá. Patrícia Krishna, Patrícia. No Bhagavatam diz que os seus associados que estiveram com ele aqui na Terra eram todos almas liberadas. Mas Brahma e Shiva não são ainda. Incrível isso. Então, Brahma, ele quando se associa com Krishna nesse mundo aqui, né? Quando Krishna vem como vaqueirinho, tem a história. Brahma Vimohana Lila, né? Que Brahma ele fica orgulhoso, né? E ele não acredita que Krishna é Deus mesmo, só um menininho, vaqueirinho, ele esperava mais que isso, né? Ele vai lá e rouba, né? Ele sequestra
os associados de Krishna para ver se Krishna vai ter poder para recuperar os associados, e Krishna se multiplica, né? Krishna se expande na forma dos seus associados e acaba com o orgulho de Brahma. E Brahma fica tão arrependido que ele ora para Krishna para reencarnar de novo quando Krishna viesse na sua próxima encarnação e reparar o erro dele ter sido orgulhoso. Então, quando Krishna veio como Chaitanya, Brahma veio como Haridas Thakur, né? Assim, uma personalidade muito humilde, muito magnânima, e aí sim, ele não só alcança a liberação, como ele alcança amor puro por Deus, né? Então, Brahma não era liberado ainda, mas agora ele já é, a boa notícia aí do dia. E, na verdade, Prabhupada explica nos significados do Bhagavatam que Shiva, ele já era liberado sim, que ele só finge que não é, assim, faz parte do passatempo parecer que ele não é liberado, né? Para mostrar o valor, assim, das almas que estão relacionando com Krishna, e que não tem nenhuma relação com a opulência dele, que estão assim se relacionando com ele com total simplicidade, intimidade em Vrindavana. Então, assim, para mostrar que os semideuses não são os seres mais elevados do universo, que os semideuses não podem dar felicidade pra gente, né? Para as pessoas que adoram semideuses se frustrarem com ele, a Shiva faz o papel de que não é liberado, mas na verdade é para desacreditar os semideuses e valorizar Krishna. Então, assim, Shiva, assim, ele aceita, assim, reduzir a sua importância, reduzir, né, o seu status para glorificar Krishna. Então, isso é uma prova de que ele realmente é uma alma liberada. Então, ele já era liberado, sim. É só parte do passatempo ele fingir que não é. Thalita, boa noite, Thalita. Dicas de filmes sobre o assunto. Puxa, assim, rápido, tem que pensar dicas de filmes sobre o assunto. Bem, um filme não tem diretamente a ver com esse assunto, liberação, mas é um filme que tem a ver também, é o filme sobre a história da vida de Prabhupada, né? Assim, a gente vai ver um devoto puro mesmo de Krishna, então tem esse filme, né, do Hare Krishna, o mantra, o Swami e o movimento, né? Então, assim, esse filme Hare Krishna mostra uma biografia de Prabhupada e é muito legal. Prabhupada guiando devotos com diferentes necessidades psicológicas, em diferentes estágios da vida espiritual, e como Prabhupada ele era muito hábil em conduzir todos eles para poderem alcançar essas metas, esses desejos, mas ao mesmo tempo terem um foco na devoção por Krishna. E é isso também o papel, né, dos guias espirituais, é saber ajudar a gente, independente do nível que a gente esteja, independente da maturidade que a gente tem alcançado, daquilo que a gente precisa materialmente naquele momento, mas sempre encaixando isso no contexto de Krishna Bhakti, né, levando a gente para a meta última, que é a devoção por Deus. Desirê, de novo Desirê. Por que pessoas que vivem uma vida materialista, aparentemente avessa ao Dharma, experimentam artha e kama em excesso? Isso parece contraditório, ainda não consegui realizar esse ponto. Você poderia explicar essa aparente contradição, por favor? Elas vivem artha e kama em excesso, que é justamente para elas se frustrarem. Elas veem que tudo isso é ruim, né? E assim, que não deixa elas felizes. Não é que seja ruim, né? Mas isso por si só é algo ruim, é algo frívolo, né? Você ir lá e desejar ter uma promoção no seu emprego e essa ser a meta da sua vida, e custe o que custar, você quer alcançar isso, você consegue a promoção, e aí você se sente solitário, sente que sua vida não tem sentido, sente que isso não te satisfez. Isso leva a gente a fazer questionamentos, né? Repensar as nossas escolhas na vida. Qual é o primeiro capítulo da Bhagavad Gita, né? O nome do primeiro capítulo da Bhagavad Gita, em sânscrito, né, se a gente traduz ele literalmente, significa a yoga da lamentação de Arjuna. Né? Arjuna, ele está desamparado, ele está se lamentando porque ele vê que esse mundo não pode satisfazer as necessidades dele, que esse mundo é um local sem esperanças. Então, para a gente começar a seguir o caminho do Dharma, para a gente botar a nossa esperança em Krishna, a gente precisa primeiro perder as esperanças nesse mundo. Então, esse artha e esse kama que vem por algum meio que não seja pelo Dharma, não é o verdadeiro artha e kama, que faz parte do Purushartha, das metas da vida. É algo totalmente em Maya, algo totalmente material. Né? Artha e kama que a gente está falando aqui, naturalmente vem de alguém que seguiu o caminho do Dharma, de alguém que adquiriu conhecimento espiritual, de alguém que recebeu um treinamento de um mestre espiritual, de alguém que vive uma disciplina espiritual no seu dia a dia, né? Então é isso, a pessoa ela experimenta artha e kama para se frustrar. A gente pode se frustrar de duas formas. Ou não tendo artha e kama, porque também tem isso, tem pessoas que experimentam
miséria, sofrimento, doenças nesse mundo, e tem pessoas que experimentam a arte e cama para também, no final, enjoarem disso. Enjoarem e buscarem algo além. Tem a questão também de ser a porção de desfrute dela, do karma dela. Ela já conquistou isso em outras vidas, é o que a Damon lembrou, é bem lembrado. Assim, a gente já cultivou um monte de karma na nossa vida, nas vidas passadas, tanto karma bom quanto karma ruim, e aí Krishna faz seus arranjos pra gente poder desfrutar tanto desse karma bom quanto desse karma ruim e quebrar a cara, né? Os dois vão fazer a gente quebrar a cara. O karma bom vai quebrar a cara que a gente vai ver, pô, tive tudo que eu queria e não fui feliz. E o karma ruim vai fazer a gente sofrer e falar, pô, tem que ter algum lugar que não tem sofrimento, né? Então é isso. Então aqui pra fechar, Fabilo Rensetti fala um pouco sobre humildade no caminho da liberação da ilusão material com relação a praticar as ações do dia a dia, frutos do trabalho para Krishna. Então é isso, quando a gente segue o Dharma, né, o começo do caminho do Dharma é justamente isso, né? A gente tem conhecimento, a gente aceita o treinamento de um mestre e aceita uma disciplina espiritual. Essas três coisas combinadas vão ajudar a gente a ter humildade. Só o conhecimento não vai, pelo contrário, o conhecimento sozinho ele pode deixar a gente vaidoso, né? Então, quando a gente tem um mestre apontando os nossos erros, quando a gente aceita uma disciplina espiritual, quando a gente pratica o Dharma, naturalmente a gente vai desenvolver humildade. Não é que a gente precisa desenvolver humildade para depois seguir o Dharma. Por seguir o Dharma, o próprio Dharma já vai fazer arranjos para a gente desenvolver humildade. Por quê? Porque o Dharma ele é tão desafiador, a gente precisa de tantas qualidades para seguir o Dharma. O Dharma ele é tão complexo que a gente vai falar, caramba, eu sozinho não consigo, não dou conta. Aí você pede ajuda para Krishna, você tem que pedir ajuda para Krishna. A rainha Kunti, ela vai explicar nas suas orações que uma pessoa ela só ora com sinceridade para Deus quando ela está desamparada. Então o Dharma vai botar a gente um monte de beco sem saída. E aí a gente vai ter que falar, Krishna, me ajuda aqui, porque não está dando conta não. Mestre espiritual, me ajuda aqui. Sadhus, né, devotos mais avançados, me ajuda aqui, não estou sabendo resolver não. Então toda hora a gente vai ter que estar pedindo ajuda para alguém no caminho do Dharma. E aí essa humildade ela vai se desenvolvendo naturalmente. Às vezes a gente vê que as pessoas elas ficam muito preocupadas em conseguir a humildade, mas humildade separada da devoção por Krishna não existe. Humildade separada do serviço devocional não existe. Não é que agora eu vou fazer um esforço aqui, vou fazer uma meditação, vou tentar estudar um livro e a minha humildade vai aparecer. Ela não vai, isso é ilusão. Né? Inclusive a gente tentar conseguir humildade antes de conseguir se tornar um devoto de Krishna, na verdade é falta de humildade, é nosso senso de querer controlar as coisas separado de Krishna, é querer ter o reino de Krishna sem Krishna, é querer ter a paz de Krishna sem Krishna. Então a humildade ela vai surgir naturalmente na medida que a gente se esforçar para viver o Dharma de acordo com as instruções do mestre espiritual. Aí a gente vai perceber que a gente é bem Zé Mané, que a gente é pequenininho, e a gente precisa de ajuda do Krishnão mesmo, que é ele que vai ajudar a gente. Então é isso, ela surge naturalmente. Passatempos de Krishna. Então se Brahma se liberou, então estamos sem Brahma no universo nesse momento? Não, a gente está com um Brahma top, a gente está com um Brahma continua fazendo o papel dele, só que totalmente liberado. Por exemplo, o Prabhupada, ele era uma alma liberada, né? Mas ele trabalhou como farmacêutico, como pai de família. Assim, ser liberado não significa sair desse mundo, mas a gente pode ser liberado ainda nessa vida. Liberado significa que a gente não tem mais desejos egoístas. Então o Brahma que a gente tinha nesse universo, né, o Brahma, que é o semideus principal desse universo, que podia estar cheio de desejos materiais, desfrutando por ser o principal semideus daqui, agora não, agora ele é um devoto puro de Krishna. Ele está aí cumprindo seu dever melhor do que nunca.